Bom dia, boa tarde, boa noite. No momento que estiver assistindo a esse vídeo aqui, eu estou aqui para fazer um react de um canal muito interessante que eu particularmente gosto bastante e eu fico escutando no carro, às vezes eu fico escutando também enquanto eu estiver lavando uma louça, fazendo uma outra coisa do tipo, porque o vídeo em si, ele não é aquele vídeo com muita edição, mas tem uma gameplay de fundo, ou às vezes tem algumas animação também no fundo, mas tipo, você escuta mais a pessoa falando. E eu acho bem interessante esses vídeos em si no geral, porque realmente é algo que dá pra consumir, independente de várias outras formas que você consegue fazer. E esse é um canal no YouTube que ele não é relacionado à educação financeira e nem finanças. Ele é um canal de filosofia e um pouquinho relacionado à história. É bem interessante. O canal do YouTube que eu tô falando pra vocês é o canal do Filosofatos. Eu vou deixar o link do canal na descrição, vou deixar o seu vídeo na descrição, beleza? O seu link do vídeo na descrição. Tá mostrando o seguinte, ó, papo reto sobre ficar rico, a parte que ninguém tem coragem de falar. Que vocês vão ver é um personagem de anime e tal, é o Suguru Geto. Ele é um cara que usa o rosto e é o personagem Suguru Geto como um personagem mais filosófico. E ele é realmente o Suguru Geto. Do pouco que eu sei de Jujutsu no Kaisen, é um personagem assim que tem um conceito de filosofias em si bem interessante, sabe? Apesar de ter gente que não concorde com as ideias em si, ele realmente tem umas ideias de filosofia que faz a gente pensar um pouco. Quando ele usa o Suguru Geto aqui, o Filosofatos, ele usa esse cara aqui como rosto em si do canal, ele usa esse personagem no sentido de que o Geto, ele transmite muito a ideia de filosofia, pensamentos, ideais em si. Aí o Filosofatos, ele usa essa imagem e transmite no canal dele como identidade visual. Vamos lá começar aqui. 3, 2, 1 e... Cara, confia em mim. Pergunta pra 10 pessoas na rua ou que você conhece o que elas querem da vida. E no mínimo umas 8 vão parar em dinheiro de alguma forma. Às vezes vem direto, às vezes vem vestido de uma palavra bonita, independência, tranquilidade, não depender de ninguém. No final é tudo dinheiro. Aí você pergunta quanto e o negócio desmorona na hora. Porque ninguém tem um número na ponta da língua. É sempre uma grana boa. É sempre o suficiente para eu não precisar mais ficar pensando nisso. E é exatamente aí que a coisa se entrega. Repara, o que tá na fantasia quase nunca é o dinheiro empilhado em cima da mesa. É a cena que vem junto. É você parando de fazer aquela conta de cabeça toda vez que abre o aplicativo do banco. É esse zumbido aí de fundo, esse barulho que te acompanha desde sempre, finalmente desligando. E o engraçado é que a grana em si, a montanha de dinheiro, é quase um detalhe. O que você tá mesmo atrás é do silêncio que imagina que vem junto com ela. Imagina só, tu tá no mercado, dia 28 do mês, empurrando o carrinho e fazendo a matemática. Pega o iogurte, devolve, pega de novo. Quando a moça do caixa passa tudo e fala o valor, tem um meio segundo ali, um meio segundo só, em que o seu corpo inteiro trava esperando o cartão aprovar. E não tem nada a ver com o iogurte. Nunca teve. É esse meio segundo de não saber que vai te corroendo ano após ano. É isso daí que você quer matar, esse frio. E frio na barriga não aparece em extrato de banco nenhum. Esse é o problema todo. Então, presta atenção de verdade na sua fantasia de enriquecer, porque ela pode te revelar mais do que parece. Tem gente cuja fantasia é chegar num restaurante e o garçom mudar o tom de voz. Tem gente que sonha em falar não pro chefe sem o estômago dar nó. E tem gente cujo sonho, lá no fundo do poço, é só poder virar pra mãe e dizer: pode parar de trabalhar, daqui pra frente eu cuido de você. Olha o tanto de coisa emocional embrulhada aí. Tudo disfarçado de planilha de gastos. E é nesse ponto aí que mora a sacanagem. Se o que você tá percebendo Cara, realmente faz todo sentido. Tipo, isso é algo que eu já tinha percebido isso antes, quando a gente vê coisas relacionadas à parte de dinheiro. E maior parte das pessoas em si, vem de baixo em si, que não tem muitos recursos, acaba realmente pensando muito mais no dinheiro como uma forma de se libertar de certas coisas que por enquanto não consegue se libertar pelo fato de que essa pessoa depende dessa tal coisa porque não tem recurso financeiro, correto? E mesmo que se essa pessoa, por exemplo, tivesse esse dinheiro assim ao ponto de ter essa liberdade, na maior parte das vezes, ou tem gente assim que vai realmente ficar um tempo assim, só tranquilo, de boa, descansando, ou fazendo vários nada, ou fazendo as coisas que quer, sem se preocupar com
o gasto financeiro em si no geral. Não no sentido de se preocupar com o gasto financeiro, tipo, vou gastar tudo e tô nem aí. Não, é tipo, gastar no sentido de, pô, ter mais tempo pra fazer as coisas e ainda por cima você realmente gastar com as coisas que você quer. Tipo, o tempo, por exemplo, que você tinha, por exemplo, trabalhando 8 horas em um local por dia, por exemplo, 2 dias da semana, mano, você vai ter muito mais coisas pra fazer, sabe? O que você realmente quer fazer e ainda por cima você consegue ter esse dinheiro e ainda você consegue fazer muito mais coisas. Você vai gastar mais, tal, acredito eu, mas você realmente vai fazer as coisas que você quer, sabe? Ele falando sobre o dinheiro em si, que realmente é muito mais voltado à ideia de realmente conseguir alcançar um sonho, e esse é um sonho em si que é subjetivo e pessoal de cada um, sabe? Seguindo, é o sentimento, o dinheiro resolve um pedaço e mente descaradamente sobre o resto. O pedaço que ele resolve é bem real, não vou bancar o hipócrita aqui não. Quem já teve que escolher entre o remédio e a feira, sabe que o boleto pago é um tipo de paz que palestra de coach nenhuma entrega. Isso é verdade e quem fala o contrário nunca passou aperto na vida. Mas o outro pedaço, o de se sentir importante, respeitado, de parar de se sentir pequeno no mundo, esse o dinheiro fica devendo. Você enriquece e continua sendo o mesmo cara inseguro de antes. Só que agora, com um carro mais caro para ter ansiedade lá dentro. E calma, que eu sei como isso daqui tá suando. Tá suando que eu vou emendar com aquele clichê de para-choque de caminhão. Dinheiro não traz felicidade, essas baboseiras. Não é por aí. Quem fica repetindo isso daí geralmente já tá com a vida ganha e nunca dormiu preocupado com aluguel. O que eu tô falando é mais sem graça e mais difícil de você engolir. Você nunca fez a pergunta certa. Ficou tão ocupado querendo dinheiro que não parou 5 minutos para descobrir qual sentimento exato você imagina comprar com ele. E sem saber disso, você vai correr atrás de um número que se mexe toda vez que você chega perto. Porque o número nunca foi o ponto era aquele frio na barriga e você passou a sua vida inteira mirando na coisa errada. Então, antes de qualquer papo reto aqui sobre como faturar mais, senta e seja honesto sobre o que você espera sentir quando o dinheiro chegar. Tem gente que faz esse exercício e descobre que metade do que tanto queria nem custava dinheiro nenhum. E tem outros que descobrem o contrário, que custava sim e caro, mas que pelo menos agora sabem para onde correr. As duas descobertas prestam. A única que não presta é não fazer nenhuma e morrer aos 80 anos achando que era sobre o iogurte. E tá bom, já que a gente tá Essa parte aqui eu tive que pausar e tive que realmente falar um pouco sobre a minha experiência pessoal também, inclusive nisso, sabe? Por exemplo, tive sempre vontade de criar um canal no YouTube e, em partes, estava correto no sentido de que eu precisava, tipo, ter uma estrutura e um escopo em si para criação de conteúdos que realmente possa valer a pena e que com isso a minha criação de conteúdos seja a melhor possível, porém eu teria que desembolsar um pouquinho mais, sabe? Beleza, você consegue fazer através do celular, consegue com notebook e tal, coisa bem mais simples assim, ou tem gente que só faz no celular mesmo e realmente consegue. Tipo, gravar um vídeo curto no YouTube, gravar um pouquinho vídeo pra fazer em formato de vídeo curto, com programa de edição mais acessíveis no caso, realmente você consegue. Agora, um escopo a mais, por exemplo. Eu, por exemplo, tendo toda essa estrutura aqui que eu tenho, eu tenho duas webcam, e eu ligo, eu aperto um botão aqui, aí fica mudando automaticamente, correto? Aí eu faço isso. O que foi dinheiro? Foi duas webcam, eu também tenho esse botão de teclado também que eu tive que pagar também do meu bolso, eu também tenho esse microfone, eu também tenho 3 telas simultâneas aqui para realmente fazer não focado para gravação, mas focado também para fazer lives, porque eu olhei e pensei o seguinte, olha, eu tenho condições, eu tenho recursos, então dá para eu, por exemplo, desembolsar um pouquinho mais para pegar um PC, uma configuração muito boa e ainda por cima fazer lives com 3 telas simultâneas. Por que não, né? Aí nisso acabou eu tendo que gastar um pouco mais e até hoje eu estou pagando pelo fato de que eu fiz um processo de parcelamento no cartão de crédito. Me arrependo? Não. Por quê? Porque isso aqui é algo que realmente amo fazer. Eu gosto de fazer, de pegar para editar vídeo, de gravar conteúdo, de criar roteiro ou realmente não precisar criar roteiro, mas olhar perante a vocês e eu realmente expressar o que eu tenho nos meus pensamentos e que com isso eu posso transmitir para vocês e deixar gravado e deixar registrado para vocês. Isso é algo que eu tenho um sonho desde adolescente que eu tô conseguindo realizar hoje. Mais ou menos 10 anos depois eu consegui realizar esse treco. Na verdade,
Menos. Eu acho que em torno de uns 8 ou 7 anos depois. Porque eu já crio conteúdos assim 2 anos atrás, mas com frequências muito mais difíceis de tentar fazer. Agora eu tô tentando criar uma frequência maior nos dois canais no YouTube, mas porque eu tô com um tempo mais de boa também. Então tem esse fator. Mas enquanto eu estiver com esse tempo, eu vou ver se eu consigo realmente tentar criar conteúdos o máximo possível enquanto eu estiver com um tempo mais tranquilo. Beleza? Falando do que você quer sentir, deixa eu te apresentar quem percebeu isso muito antes de você e montou um império em cima. A indústria mais lucrativa do Brasil que ninguém fiscaliza direito, a de te ensinar a ficar rico. Funciona assim: domingo de manhã você abre o Instagram meio de ressaca e lá tá ele. Camisa aberta no peito, relógio que ou é falso ou é alugado, encostado num carro que com certeza é alugado, gravando aquele story que começa com "Fala guerreiro", largou o CLT, demitiu o chefe, hoje ele trabalha na praia. Tem até a foto do notebook na areia, que cá entre nós é a coisa mais desconfortável que existe. Tela refletindo o sol, areia entrando em todo canto, mas tá lá. O notebook na areia simbolizando a tal da liberdade. E aí vem É aquele sentido de que, pô, mano, eu sei lá, eu estou trabalhando, aí só que eu tô trabalhando num cenário bonito. Você está num lugar, você tá numa praia, tal, com um MacBook, tal, indo trabalhar em qualquer lugar, tal, em qualquer cenário, e você tem aquela liberdade de, sei lá, vou trabalhar um pouquinho na praia ou no hotel com uma piscina, vou fazer meus trampos aqui. Aí enquanto isso, sei lá, depois eu vou lá no mar, eu vou na piscina, não sei que lá o quê. Eu por experiência própria, assim, eu tenho um notebook assim, mano, eu já pensei nessas possibilidades de gravar e fazer uns trabalhos quando estiver fora, eu pensei que, mano, é muito desconfortável, cara. Na moral, você pegar ainda por cima o mousepad ainda que é do próprio notebook, e ainda você for mexer as coisas assim, mano, um quadradinho desse tamanho assim, velho. Misericórdia, é ruim pra caramba. Que nem tava falando assim, mano. Imagina o sol pegar na tela e ficar refletindo aí, velho. Vai ser muito ruim. a oferta, por 12 vezes de 165, ele vai te ensinar o método que mudou a vida dele. O segredo que os ricos escondem de você. E olha que generoso o rapaz, descobriu o segredo dos ricos e resolveu repartir por menos de 2.000 pila, em vez dele usar calado e enriquecer sozinho. Para um segundo aí e pensa nisso aí, cara, de verdade, é sério, pô. Se o cara achou um jeito de ganhar dinheiro que funciona mesmo, por que cargas de água ele tá gastando domingo gravando story pra te convencer a comprar um curso? Por que ele precisa de você? Um método que imprime dinheiro não precisa de plateia, sacou? A mentoria nunca foi sobre te deixar rico, não. Ela mesmo é o negócio dele. O produto que ele vende é a sua esperança. E o detalhe sórdido é que funciona. Só que pra ele, com o seu dinheiro. E aqui fica genial, no sentido mais podre da palavra. Tem um cara que enriqueceu vendendo o curso de como vender curso. Eu não tô brincando. O sujeito fez Esse tema é bom, hein? Esse tema é bom, hein? O curso de vender curso realmente é um dos mercados mais lucrativos de todos. Isso eu tenho que concordar com ele, hein? Quando a gente fala sobre você ter uma máquina de imprimir dinheiro, o que que acontece? Se você tem um produto valioso e que vale muito dinheiro, acho que a primeira coisa que você vai fazer é guardar para si mesmo e caso você tem que realmente vender esse produto e coisa do tipo, você vai vender. Mas, tipo, você esperou um tempo assim para realmente ter um processo de valorização e que com isso, esse produto valorizou tanto e você olhou e pensou o seguinte, esse item não vai ser tão útil para mim ficando parado, então é melhor eu vender? Tá tudo bem, você consegue um bom dinheiro em relação a isso. O que o filosofato tá falando é que faz sentido de que se a pessoa tem uma máquina de imprimir dinheiro, consegue dinheiro pra caramba. E essa pessoa, no caso, ela, tipo, vai lá e oferece pra você, só que com um formato de um curso de R$ 2.000 é brincadeira. Existem, realmente, casos em si de que tem cursos em si que pode realmente valer a pena ou não e tal, e por aí vai. Agora, o problema é você vir fazer um curso muito caro ainda, e você vir e prometer céus, milagres e multiplicação de pão e peixe igual Jesus faz, só que eles não te entregarem e eles não serem totalmente transparentes. Aí isso eu acho totalmente zoado.
grana ensinando os outros a fazer grana, ensinando os outros a fazer grana. É uma pirâmide com consciência de si mesma. Só que ninguém chama de pirâmide porque pirâmide pega mal, né? Então vira marketing de rede. Comunidade, alcateia, sempre tem um nome de matilha no meio. Sempre tem um lobo. O cara que assistiu o Lobo de Wall Street e entendeu tudo errado, achou que era manual de instrução. E olha, eu não tô dizendo que todo curso é golpe, não. Tem gente séria que ensina coisa boa. Ganha bem, merece. Espera, deixa eu ser mais honesto, porque assim pareceu que eu tô passando pano. O ponto não é se a pessoa ensina algo útil. Às vezes, ensina mesmo. Tráfego pago existe, dá pra viver disso. O ponto é o tamanho da promessa. Quando o sujeito jura que em 90 dias você vai sair do zero e comprar uma Hilux, a régua já quebrou ali. Quem ganha dinheiro de verdade é entediantemente discreto. Fala de margem, de imposto, de fluxo de caixa, dorme cedo, não posta print de saldo. Ah, é mesmo, o print. O trader que aparece com a tela toda verde. Olha o resultado de hoje, galera. Ele jamais mostra o print do dia que ele torrou tudo, porque esse dia não vende curso nenhum. Você tá olhando a foto do bilhete premiado achando que é a regra. A esmagadora maioria que entra no day trade perde dinheiro. Isso é um fato documentado, pode procurar. Só que o que ganhou tá com o microfone na mão e os outros 900 e tantos que quebraram estão calados e envergonhados achando que faltou um mindset. Mindset, essa palavra devia ser crime. Toda vez que o método falha, a culpa cai em você. Faltou mentalidade, faltou disciplina, faltou acreditar. O método é sagrado. Quando não dá certo, adivinha de quem que é a culpa? É sua. Uma sacanagem perfeita, porque empurra o fracasso do produto para cima do freguês. Enfim, desconfia aí de todo mundo que fatura mais te ensinando a enriquecer do que sendo rico. Quase sempre o dinheiro dele vem da sua matrícula, não da bolsa, não do dropshipping, não de porra nenhuma além de você ter acreditado. Tá bom. Chega de sacanear os outros, vamos fazer conta, que é exatamente o que ninguém quer fazer. Você já ouviu umas 1000 vezes corta o cafezinho, aquele Não precisa ser um expert em matemática, nem nada do tipo. Mas, sei lá, usar um pouquinho de lógica. Tipo, sei lá, em vez de ir lá e comprar de forma impulsionalmente, para um pouco. Mantenha a calma. Pega uns 5 minutos para tentar raciocinar melhor e tal. Porque nesse momento, a pessoa está no momento que um cara foi lá, divulgou o curso dele. E ele apresentou várias coisas assim, os céus, a terra, não sei o que e tal. Ele apresentou muitas coisas com muita informação de milagres que podem acontecer com você se você comprar o curso dele em coisa de 5 minutos de vídeo, sabe? Tipo, é uma minutagem bem pouca, mas que entrega muitas promessas em si. Ele vem e mostra a minutagem do curso, fala assim, ah, mas esse curso é tempo limitado e que com isso falta preço exclusivo pra você. Aí mostra o telão lá de tipo, ah, você tem que fazer o pagamento em 20 minutos. Calma, pô, calma. Pensa um pouco e tal. Pesquisa melhor, pensando se vale a pena mesmo e tal. Aí depois você vai lá e vê, e olha assim, ah, vou fazer o curso. Ah, vou olhar pra essa seguinte, ah, mas esse dinheiro vai fazer falta. Será que é realmente isso que eu quero pra minha vida e tal? Ou será realmente isso mesmo que dê resultado? Pesquisa, tá? Eu não tô falando pra você desconfiar de tudo e todos sobre curso nem nada tipo, mas tipo, eu só quero que você pegue, sei lá, alguns minutinhos assim pra pesquisar e tal no Google, 5 minutos pra pesquisar por IA e mostra informações e tal, aí a IA também até responde de forma lógica pra você ou não. Usa a IA ou as pesquisas como uma forma de tentar ver visões diferentes, sabe? O que falta realmente é você ter visões e direcionamento diferentes sobre o que você realmente quer fazer e sobre esse produto que está apresentando para você. É algo que é melhor vocês realmente pararem um pouco para pensar e refletir um pouco, sabe? Porque não é algo assim que vale a pena tomar uma decisão de forma desesperada, beleza? café de R$ 8 que você toma todo dia. Para de tomar e investe. É a dica número 1 de qualquer guru de finanças pessoais. E ela não é mentira. É só pequena demais para resolver o que promete resolver. Faz a conta comigo. R$ 8 por dia, 30 dias. Dá uns 240 no mês. Cortou o café inteiro, 240. Quer cortar mais? Tira o stream, mais uns 40. Passa a levar marmita, mais 300. Vai espremendo e com muito sacrifício, talvez você ache uns R$ 700 por mês escondidos na sua vida. E aí acabou. Você raspou o tacho. Não dá para cortar o seu aluguel sem morar na rua. Não dá para cortar a comida sem passar fome. O corte tem um fundo, ele sempre bate no fundo. Agora vira a chave e olha para o outro lado da equação.
E se, em vez de economizar 700, você fizesse entrar 2.000 a mais por mês? 5.000. Aqui não tem fundo e não tem teto. Dá para dobrar a renda, dá para triplicar. Em teoria, não existe limite para cima. Um lado da conta bate num chão e trava, o outro não tem teto nenhum. E mesmo assim, todo o conselho que você recebe na vida é sobre o lado que tem chão. E por que será que é assim? Não é maldade na maioria das vezes. É que cortar o café é uma coisa que você controla hoje, agora, sozinho. Ganhar mais depende de chefe, de mercado, de coragem, de um tanto de sorte. É muito mais reconfortante focar no que está na sua mão, mesmo que o que está na sua mão seja o pedacinho ridículo da equação. A dica do café te vende uma sensação de controle e fica por aí mesmo. Aí entra também o pessoal dos juros compostos. Ah, mais 240 por mês, 30 anos, vira uma fortuna. Vira uma boa grana, não vou mentir. Juro composto é real, é talvez a força mais subestimada das finanças. Mas presta atenção em duas coisas. Primeira, são 30 anos de abstinência sem falhar um único mês. E a vida real não funciona assim não. Segunda, e essa é a que dói. Juro composto é uma porcentagem em cima de um montante. Porcentagem alta em cima de pouco continua sendo pouco. Põe 8% em cima de 10.000 e você tira 800 no ano. Põe os mesmos 8% em cima de 1 milhão e são 80 mil. Mesma taxa, resultado de outro planeta. O que muda a sua vida não é a taxa de retorno. É o tamanho do bolo onde a taxa incide. E o tamanho do bolo vem do quanto você consegue aportar, que vem do quanto está entrando. Agora, antes que algum poupador raivoso me xingue, não, eu não tô mandando você torrar tudo. Pelo contrário, se você ganha mais e gasta mais na mesma proporção, você só vira pobre num padrão de vida mais caro, que é o pior tipo de pobreza que existe. Porque dói muito mais você despencar de cima. Poupar importa. Controlar gasto importa, e muito. Tô me contradizendo um pouco aqui, mas a diferença é simples. Poupar te impede de afundar, só que não tem força nenhuma para te puxar para cima. Você precisa das duas coisas, só que uma delas tem teto baixo, e é justamente nessa que mandam você passar a vida inteira focado. E é por isso mesmo que dá para fazer tudo certinho a vida toda e mesmo assim estacionar numa classe média confortável. Salário, por mais gordo que seja, é você trocando hora por dinheiro. E hora tem limite. O dia tem 24 e você ainda precisa dormir. Quem fica rico de verdade quase sempre é dono de alguma coisa que rende sem ele estar presente. Um pedaço de um negócio, um ativo que valoriza, alguma coisa que trabalha enquanto a pessoa dorme. Não tem mágica nisso, é estrutura, é arquitetura mesmo. E estrutura ninguém constrói cortando cafezinho não. E aqui vem a parte que... Eu achei bem interessante que ele falou sobre realmente a ideia de juros compostos é realmente ser uma das forças da natureza mais subestimada. Tanto é que Einstein acho que falou que juros compostos é a oitava maravilha do mundo. A ideia de juros compostos que ele falou é interessante pelo fato de que os juros compostos realmente você consegue um patrimônio bem maior assim do que um juro simples. Só que o problema é que os juros compostos em si, no começo, ele não vai render tanto num curto período de tempo. Mas em longo período de tempo, mesmo que você tenha investindo um montante pequeno, ele vai render bem mais. Porque o tempo passou e ele é um juros sobre juros compostos ao longo do tempo que cresce. Beleza? Só que aí existe um problema. Você, quer dizer, você tem um tempo limite na sua vida, correto? Vou olhar um exemplo. Tipo, tem gente que... uns 50, vai. Essa pessoa não tem muito tempo pra, sei lá, esperar mais 20 ou 30 anos em si, começar a investir e depois esperar mais 30 anos em si pra realmente conseguir ficar tranquilo e ainda por cima aproveitar e colher os frutos sobre esses investimentos de 50 anos para 80. Já é uma idade mais avançada e não dá para fazer muitas coisas pelo fato de que a própria idade e a própria situação física também pode limitar ele fazer a muitas outras coisas. Um exemplo que é uma pessoa que eu vejo bastante que eu admiro, porém é uma pessoa que tem certos gastos que são bem baixos em si por conta da idade e mesmo em si, é o próprio Luiz Barsi Filho. Ele tem uma idade de 83 anos, 84 mais ou menos, se não me engano. É um cara bem simples em si. Ele viveu uma vida toda simples desse jeito, sabe? Beleza que ele olhou e pensou o seguinte: a minha paixão e o que eu quero gastar mesmo, ou gastar entre aspas, o que eu quero fazer na vida é investir. Então ele investiu durante toda a sua vida, dentro dos 30 anos, até
a idade dele atual, correto? A ideia em si, ele poderia ter, sei lá, nesse período que ele chegou, sei lá, com 50 anos, 60 anos, ele poderia olhar e pensar o seguinte: vou comprar um pouquinho mais de coisas, vou realmente comprar mais alguma coisinha assim para meus filhos, para minhas filhas, tal. Vou ver se eu gasto alguma coisa em que realmente eu olho e penso o seguinte: ah, tinha um tempo atrás que eu tava com vontade de pegar algo, mas não tinha dinheiro, agora eu tenho um pouquinho de dinheiro, consigo comprar as coisas, tipo, forma equilibrada, sabe? Ah, ele poderia até ter feito muito mais coisas em si, mas ele decidiu investir, tudo bem. Isso é a vida dele. Mas tem gente que a pessoa, ela, por mais que ela realmente ame essa parte de investimentos, coisa do tipo, que nem na proporção dele, por exemplo, pode ser que depois, ao longo do tempo, essa pessoa se arrepende de não ter feito mais coisas em si, porque pelo fato de que ficou tão bitolado em números, em números de investimentos e tal, que acabou esquecendo de viver a própria vida. Então, é muito louco de pensar que até na parte de investimentos e na parte de dinheiro, muitas coisas também é algo que não é totalmente uma ciência exata, é uma ciência humana, em que não é totalmente cravado de que realmente você tem que fazer isso ou não, sabe? Tem certas coisas assim que realmente tem que fazer isso e tem outras coisas que não pode fazer. A ideia de realização pessoal é muito subjetivo, é muito abstrato, cara. É muito doido isso. Que nem o Filosofato tá falando aqui. E sobre a ideia de juros compostos, eu acho que é o seguinte: a pessoa deveria começar a investir, realmente começar a investir, e ao longo do tempo ela vê, tipo, ao longo do tempo no sentido de, 1 ou 2 anos, ver se é realmente pra ela. Se realmente não é pra ela, beleza, ela pega esse dinheiro e tal, que ela conseguiu e tal, não é tanto em si, mas dá pra criar alguma coisinha e tal, dá pra comprar algum aparelho assim que realmente possa impulsionar os negócios dele e tal, possa fazer outras coisas a mais com o dinheiro e depois consegue alavancar mais o seu próprio ganho. Por exemplo, a pessoa, sei lá, ela vai lá, começou a investir. Aí ficou 1 ou 2 anos investindo, viu que não é pra ela totalmente, ou esse dinheiro não é tanto em si, e fica caindo de mês a mês, olhou para esse seguinte: vou pegar esse dinheiro e vou investir em um curso profissionalizante, vou investir também em aparelhos que são realmente necessários depois que eu concluir o curso profissionalizante. Pelo menos tem um dinheiro em caixa, pelo menos que consegue suprir as despesas dele num período de tempo. Então, o investimento como do começo até o fim da sua vida, ele não pode ser levado ao extremo nisso. Mas você pode usar como meio e justificativa para realmente se alavancar e ainda se desenvolver pessoalmente. Acho que é uma parada assim que eu aprendi recentemente, quase. Algumas pessoas não gostam de ouvir, principalmente quem já tá rico. Talvez, especialmente eu, se um dia eu enriquecer, eu vou odiar essa parte também. Pega aí qualquer história de sucesso, dessas de entrevista, de podcast, de palco. Eu comecei do zero. Foda. Aí você Uhum. puxa o fio e descobre que o zero tinha um teto em cima. A casa dos pais, onde o cara morou de graça os 3 anos que o negócio demorou para dar lucro. O zero não tinha um filho para alimentar. O zero dele falava inglês porque os pais pagaram algum curso para ele. O zero dele tinha para onde voltar se desse tudo errado. Isso aí de zero não tem nada. É uma rede de segurança embaixo de você. Que aí você confunde com chão firme só porque ela sempre esteve lá. Não me entenda mal. O cara provavelmente ralou, e muito. O problema é a edição da história. Tudo que ele não escolheu e que pesou pra caramba some do roteiro na hora de contar. E olha o tamanho do que você não escolhe. Você não escolhe em que país você nasce. E nascer no Brasil ou nascer na Suíça já decide uma fatia gigante do jogo antes de você dar o primeiro passo. Você não escolhe de quem você é filho. 2 moleques com exatamente o mesmo talento. A mesma fome, a mesma cabeça, um nascido em Moema e o outro lá na quebrada. Agora, não me venha dizer que os dois têm a mesma chance, porque é mentira. Aquela ideia de que todo mundo tem todo mundo tem as 24 horas do dia e tal, mas em partes não é bem verdade, em que a pessoa que tem 24 horas por dia que trabalha, sei lá, tem uma casa, tem um trabalho perto, ou trabalha dentro de casa e tal, e trabalha 6 horas por dia, essa pessoa, tipo, tem um tempo maior pra realmente aproveitar as coisas e fazer as coisas que quer. Agora, uma pessoa que tem 8 horas de trabalho, só que aí ela mora 1 hora de metrô e de busão dessa casa até o trabalho.
Aí beleza, foi 9 horas. Aí depois mais pra volta, aí vai 10. Então acaba sendo mais ou menos isso também, que a ideia que ele tá falando do zero, quem que realmente a pessoa começou do zero. Eu, particularmente, por mais que eu comecei do zero aqui no Japão, construir do zero em um país desenvolvido é muito mais fácil do que se construir do zero em um país que não está tão desenvolvido, cara. É isso, realmente. Depois que você conseguiu sair do zero num país desenvolvido, aí com isso você olhar e pensar o seguinte: ah, quero voltar pro o país onde eu tava, que não é tão desenvolvido, e que com isso você pode usar certos recursos a seu favor, depois que você subiu do zero em um país desenvolvido, aí vale a pena. Aí isso é interessante. Agora, uma pessoa que sempre esteve nas piores condições para realmente crescer, é um zero bem mais doido em si, tipo, com vários problemas, não só financeiros, mas também sociais, problemas também em relação pessoal, familiar, no coisa do tipo, essa pessoa, as chances de crescer serão muito menores. Bem interessante. lavada e todo mundo sabe que é. E você não escolhe o ano em que nasce, que importa mais do que parece. A mesma aposta, feita em dois momentos diferentes, dá destinos opostos. O cara que ouviu falar de Bitcoin em 2013 Cara, ele é muito legal porque ele não pegou essa parte que ele ficou meia hora tentando subir essa parte do pássaro e coisa do tipo. Ele não cortou, ele. Beleza, ele deixou realmente fluindo, fluindo, fluindo. E eu fiquei, caraca, ele não cortou essa parte, interessante. Boa, boa, tá certo. virou lenda e hoje dá palestra sobre visão de futuro. O que ouviu falar em 2021 praticamente perdeu grana. E a história dele ninguém faz questão de ouvir não. E é justamente por isso que a história do mérito puro é tão popular. Ela é gostosa demais para os dois lados. Para o rico, é um sonho acreditar que cada centavo dele veio de garra e madrugada, porque admitir sorte tem um quê de humilhante. E se achar merecedor é puro afago no ego. E adivinha qual das duas a cabeça humana abraça sem pensar? E para quem ainda não chegou lá, a história também acalma, porque promete que a fórmula existe, tá ali, é só seguir os passos direitinho. Os dois lados precisam que seja mérito. A verdade fica órfã no meio. E tem um lado podre nisso que precisa ser dito em voz alta. Quando você compra a ideia de que riqueza é só mérito, a conta vira automática. Se ficar rico é sinal de mérito, então quem ficou pobre só pode ter falhado em algum lugar. É preguiçoso, não quis, não correu atrás. É a história mais cruel que existe, e ela é cruel exatamente porque é confortável demais para quem tá em cima. Agora, espera, porque eu não quero que você saia daqui com a conclusão preguiçosa do lado oposto. Existe um sujeito, e talvez você esteja virando esse sujeito agora aí na sua cabeça, que ouve tudo isso daqui e conclui: ah, então é tudo sorte, tá tudo manipulado, o jogo tá viciado, não adianta eu tentar nada. Esse cara é tão otário quanto o do mérito puro. Só que é o contrário. Porque se fosse tudo sorte, você não conseguiria mexer nas suas chances de jeito nenhum. E você consegue. Maquiavel, que de bobo não tinha nada, já dizia isso aí há 500 anos, como conselho prático para quem precisava sobreviver no poder. Metade da sua vida é fortuna, é o que cai do céu. E a outra metade é o que você faz com a mão que recebeu. Então, o esforço não garante merda nenhuma não, mas vicia o dado a teu favor. A sorte distribui as cartas, só que as cartas não jogam sozinhas. Alguém tem que jogar a mão. E mão boa mal jogada vira derrota do mesmo jeito. As duas coisas são verdade ao mesmo tempo. E é por serem incômodas juntas que quase ninguém aguenta segurar as duas. É mais fácil você escolher uma e dormir tranquilo. Eu prefiro ficar meio acordado, meio incomodado, sabendo que parte do que eu tenho eu não construí. E que isso daí não me dá direito nenhum de desprezar quem recebeu um dado pior que o meu. Tá bom, vamos supor que deu tudo certo pra Tem isso aí, essa parte aí que ele pegou e tocou no assunto de que existem fatores da vida que realmente tem sorte e azar que podem acontecer com você, mas isso também depende muito do seu desenvolvimento em si, depende muito do que você realmente é e consegue aproveitar esses cenários. É bem complexo, sabe? Porque realmente tem muitas pessoas em si que, infelizmente, elas não têm aquela ideia de desenvolvimento de pessoal sobre si mesmo, mas ela culpa céus e a terra de que as coisas não vão pra frente por causa disso e outros motivos afim. Mas ela nunca parou pra pensar sobre o que essa pessoa poderia melhorar e que com isso pudesse abraçar oportunidades sobre sorte e evitar a parte de azar. Outra parte também é de pessoas que são também pessoas que realmente são muito fissuradas
em desenvolvimento pessoal e pessoas que acreditam que nada, não existe sorte, não existe azar nem nada do tipo, mas acreditam que tudo é a base do seu esforço, mas também não é 100% isso também, porque existem realmente situações que acontecem, imprevistos e imprevistos em si. Você pode ter muito conhecimento em áreas e coisas do tipo, mas aconteceu. Para se reerguer, você tem que tentar encontrar outros cenários que possam realmente estar na ideia de que você pode sucedido através da sorte, porém você já tem um desenvolvimento pessoal bem grande e com isso você consegue aplicar sobre a sorte que você encontrou e evitar o azar. E a outra pessoa que não se desenvolveu pessoalmente, essa pessoa deveria se desenvolver um pouco mais para que ela consiga enxergar também fatores de que essa pessoa está em um lugar e que consegue, sei lá, se deslocar para um lugar que realmente você tem sorte, sabe? Ou você consegue realmente se beneficiar. Você. A sorte sorriu, você ralou, o dinheiro veio, você ganhou o jogo. Agora deixa eu te contar o que acontece depois, porque isso aqui eu vi de pertinho. Tinha um cara que eu conhecia bem, eu vou chamar ele de Marcos. O Marcos começou como quase todo mundo. CLT, salário apertado e um número fixo na cabeça. Quando eu bater 10 mil por mês, tá bom. Aí eu paro de me preocupar com dinheiro. O cara falava isso com uma certeza linda, como quem sabe exatamente onde fica a linha de chegada. O Marcos pegou e bateu os 10 mil, ele virou gerente. Depois ele montou um negocinho que deu muito certo. E por umas 2 semanas, eu juro, ele foi o homem mais feliz da face da terra. Andava leve, pagava a conta do bar sem olhar pra tela. 2 semanas ou um mês, sei lá. Aí aconteceu uma coisa silenciosa que ele nem viu acontecer. As pessoas em volta dele mudaram. Os contatos novos, os caras das reuniões, faziam 20, 30 mil por mês e os 10 mil que tinham sido o céu, do nada viraram o chão, viraram o básico, viraram o pra começar. O sonho agora era 30 e o Marcos nem reparou que o sonho dele tinha se mexido, achou que sempre tinha sido 30. Ele também chegou nos 30, comprou o carro que ele namorava havia anos, aquele que pra ele era o símbolo de ter vencido na vida. O cara dirigiu feliz da vida por uns 10 dias talvez, até o sábado em que ele estacionou no shopping bem do lado de um carro mais novo, mais caro, e o carro dos sonhos dele, parado ali, encolheu na frente dos olhos e virou um carro ok, foi instantâneo. O brinquedo perdeu a graça no segundo exato em que apareceu um brinquedo melhor a 3 metros de distância. Depois veio o apartamento com vista, lindo, de cair o queixo, cara. Durou até ele descobrir que tinha cobertura, 2 andares acima dele, com a vista um pouco melhor e com a piscina privativa. E pronto, o AP maravilhoso virou o AP de baixo. E aqui tá o ponto da história toda, o que me deu um arrepio na hora que eu saquei. O Marcos, ganhando 30 mil por mês, não estava nem um tiquinho mais feliz que o Marcos dos 10 mil. A distância entre o que ele tinha e o que ele queria não tinha diminuído 1 milímetro em 10 anos. Ela caminhou junto com ele o tempo inteiro. Toda vez que ele alcançava aquele ponto no horizonte, o horizonte recuava exatamente o mesmo tanto que ele tinha andado. Tem um alemão que escreveu sobre isso de um jeito muito mais bonito e muito mais deprimente. Antes de ele falar sobre o alemão em si, um exemplo pessoal meu, no caso. Quando por exemplo, depois que eu adquiri tal coisa e tal objeto dos meus sonhos, inclusive o meu objeto dos meus sonhos foi um PC, pra mim é um sonho maravilhoso e tal, incrível, e com isso eu tenho oportunidade de fazer tudo que eu quero aqui. Depois disso, eu particularmente fico um bom tempo sem ver review de outras peças de produto eletrônico em componentes eletrônicos voltados a PC. E por quê? Ou se eu vejo mais, tipo, se for pra pesquisar o perfil da pessoa e tal, a pessoa vem e fala assim: "Ah, Léo, tô querendo montar um PC, eu quero um notebook e tal. Você tem como me ajudar?" Beleza. Aí eu pego assim os vídeos, fico pesquisando e tal. Aí com isso eu fico pesquisando o perfil pra outra pessoa, porque o meu perfil já tá tudo ok. O meu perfil aqui, ó, do PC e tal, tudo configurado aqui, ó, tá tudo ok. A menos que eu perceba que alguma coisa tá dando um problema aqui no PC e eu vejo que realmente é hardware, aí eu pesquiso de novo pra ver alguma peça que eu preciso trocar. Essa parada do que ele falou sobre o amigo dele é muito real pelo fato de que existe a ideia da ânsia de ter e o tédio de possuir, sabe? Quem falou isso foi Schopenhauer. Schopenhauer, ele falou isso. O que realmente acontece, esses fatores aí, é o fato de que você tá em um círculo de amizades e que com isso ou círculo de colegas, no geral, na sua volta, e você tem aquela comparação horrível das suas conquistas e do seu status não serem
suficientes por você, pelo fato de que você olhou o outro lado, olhou a grama do vizinho e você pensou o seguinte: ah, o que eu tenho é ok. Ah, o que eu tenho, tá bom. Tá, não é um negócio tão grande coisa em si. Isso é horrível. Isso daí é uma das piores coisas que você vai fazer na sua vida, cara. O que ele falou é bem verdade. Vamos voltar aqui o que ele vai falar sobre o alemão. Mente que o meu, Schopenhauer, o sujeito mais mal-humorado Eu acabei de falar sobre esse cara. Nossa, que time perfeito. da história da filosofia. Ele dizia que a vida humana balança feito um pêndulo entre dois pontos. De um lado, a dor de querer o que você ainda não tem. Do outro, o tédio de já ter conseguido e não ter mais o que caçar. Ele escreveu isso aí em alemão, num calhamaço de 1000 páginas. Mas dá pra resumir num áudio de zap. Você quer, você sofre, consegue, enjoa, arruma outra coisa pra querer, sofre de novo. E aí você fica nesse vai e vem até o caixão. Querer não era o problema do Marcos, não. Querer é humano. Querer é o motor. Tira isso de você e você vira um vegetal no sofá. O furo dele foi acreditar que existia uma linha de chegada, um número exato onde a vontade simplesmente desliga. E esse número aí não existe não. Nunca existiu, porque sempre vai ter alguém com mais. Até o homem mais rico do planeta, lá na cabeça dele, tá comparando com alguém, com um rival, com um número, com a versão dele mesmo que ele jurava que já devia ter virado. O jogo da comparação não tem placar final não. Os caras que parecem realmente em paz com o dinheiro deles, e existem alguns, não chegaram lá porque acertaram o número mágico. Eles fizeram uma coisa muito mais difícil do que enriquecer. Esse tal de o suficiente não fica te esperando em canto nenhum do mapa. Ele só nasce no dia em que você olha pro que tem e decide, meio na marra, que já tá bom. E essa é uma decisão que pouquíssima gente tem coragem de tomar, porque eu vou ser bem sincero aqui, cara, a esteira vicia e parar dá uma sensação horrível de estar ficando pra trás. E o Marcos? Sei lá, a última vez que a gente se falou, ele tava negociando a tal da cobertura dele. Aí já é você que tira a conclusão. Olha, depois de tudo isso aqui, você deve estar achando que eu sou contra dinheiro, que eu vou fechar o vídeo te mandando largar tudo e plantar batata numa roça de coração puro. Nada disso, pelo contrário. Agora eu vou Existe um porém também, aí pra você tentar plantar batata numa roça também, você tem que ter dinheiro pra comprar a roça. O que ele tá falando em si, tipo, fala assim, ah, eu sou contra o dinheiro. Não, tipo, se fosse isso assim, sei lá, acho que seria só viver a base de fotossíntese, eu viver a base só de só comer arroz e ovo só. defender o dinheiro, porque quem fala mal de grana geralmente ou é hipócrita que nunca passou perrengue ou já tá com a vida ganha faz tempo. Dinheiro compra coisa boa pra caramba, coisa real, só que quase nunca é a coisa que aparece no story. A melhor de todas, de longe, é tempo. É a tarde de terça-feira que você não precisa vender pra ninguém. É poder dizer não vou pra um trampo que te apodrece por dentro sem entrar em pânico no fim do mês. É você não passar 3 horas do seu dia espremido num busão se você não quiser. Ninguém posta isso aí não, porque uma terça-feira à toa não rende uma foto bonita, como eu sempre digo, mas é praticamente o jogo inteiro. Lembra daquele frio na barriga lá do começo? O do caixa do mercado? Pois é, dinheiro compra o fim daquilo ali. E essa é uma das pás mais subestimadas que existe. O boleto que chega e você nem olha o valor, o dente que estava doendo e você finalmente trata, o seu carro que quebra e vira o aborrecimento total de uma tarde, em vez de virar a tragédia que decide o seu mês inteiro. Dinheiro não vai acabar com os teus problemas. Isso aí é conversa para boi dormir. Mas ele troca os teus problemas ruins por uns problemas bem melhores. E quem já viveu os dois tipos sabe o tamanho da diferença. E compra a coisa mais subestimada de todas: a chave da porta, a possibilidade de ir embora, de largar a cidade, o emprego, a relação que você só aguenta porque não tem pra onde você correr. Tem um nome meio grosseiro pra isso lá fora: dinheiro de mandar todo mundo pra aquele lugar. É isso mesmo, é poder olhar pra qualquer situação da sua vida sabendo que ficar é uma escolha sua, não uma cela. Mas presta atenção agora porque vem a virada, e é com ela que eu vou fechar esse vídeo aqui. Tem um ponto muito traiçoeiro, sem nenhuma placa avisando, em que o dinheiro para de ser uma ferramenta na tua mão e começa a mandar em você. É quando o número na conta vira a tua identidade, quando você não consegue mais entrar numa sala sem calcular no automático quem ali vale mais do que você. Quando perder a grana deixaria de ser um problema de dinheiro e viraria a sensação de que você evaporou, de que deixou de existir. Aí já era. Aí o dinheiro tomou conta. E olha que isso daí pega até os caras mais fodas do planeta, na minha opinião. Sêneca, o filósofo estoico, escreveu páginas e páginas lindas sobre desprezar a riqueza, sobre como o sábio vive com pouco. Tudo isso sentado em cima de uma das maiores fortunas de Roma.
Não sabia disso. Se bem que acho que alguns vezes em si ele falava de Sêneca, e Sêneca era um cara que realmente tinha um poder aquisitivo, já tinha uma condição muito, muito boa mesmo. Mas essa parte aí, ele pegou pesada essa parte aí. Até filósofo não escapa dele aí, do Filosofatos, cara. Emprestando dinheiro a juros pra meia província. Hipócrita pra caralho, né? Vai entender. Só que o engraçado é que no meio dessa hipocrisia toda aí, o cara deixou cair uma verdade que presta. Ele dizia que dá pra ter dinheiro sem ser propriedade dele, que o sábio carrega a riqueza de mão aberta, e que no dia em que tomarem tudo, vão embora carregando só os bens, sem conseguir levar também o homem junto. O filho da mãe aí não conseguia viver o que ele pregava, mas o fato de nem ele, com toda aquela cabeça dele, ter dado conta já te diz uma coisa: segurar dinheiro de mão aberta é difícil pra caramba. É um treino diário, não tem diploma, não tem dia em que você ganha de vez e pode relaxar. Então é isso, eu não tenho fórmula pra te entregar, porque fórmula é o que o cara do curso te vende. Corre atrás do dinheiro, sim, vale muito a pena. Ele compra liberdade de verdade e tempo de verdade. Só que não esquece, no meio da corrida, pra que diabos que você começou a correr? Porque a linha é finíssima e quase ninguém percebe a hora que cruza. Ou você usa o dinheiro ou o dinheiro passa a usar você. E qual é o seu número? Daquele em que dá pra respirar? Isso aí, eu não faço a menor ideia. Boa sorte aí pra você descobrir isso aí na marra. Só desconfia desde já que não é o número que você tá imaginando agora. Boa sorte. Boa sorte pra todos nós, né? A gente vai precisar. Esse vídeo aí foi muito bom, e na minha opinião. Mas o Filosofatos eu pensei que ele ia pegar uma abordagem que eu não ia discordar tanto, mas particularmente eu concordei com tudo com ele, sabe? Aqui também, paz, eu também no meus tempos livres também eu gosto de ver filosofia, gosto de ver história também, então, sei lá, casou um com o outro, sabe? É um vídeo muito bom, é um vídeo que realmente, é um vídeo assim que realmente tem que ser propagado muito mais vezes, sabe? Quero que vocês comente e compartilhe o que vocês acharam sobre esse vídeo aqui, mas antes, escolha um desses dois vídeos e boa sorte nos campos de batalha.